Bom dia, sou o Vinícius Carlos, esse é o Cinema Aqui e a gente vai continuar falando um pouco da história do cinema. Dessa vez com Georges Méliès, o homem que chegou na Lua. De todo mundo que tenta colocar o nome no certificado de nascimento do cinema, talvez o que menos seja considerado pai de verdade é quem, para mim, acaba sendo mais importante. O Méliès não construiu uma câmera, mas o que ele fez foi ainda mais importante. Ele conquistou a ideia de que o cinema poderia levar seus espectadores para um mundo de sonhos e fantasia. Enquanto os irmãos Lumière enxergavam o cinema como uma oportunidade de documentar o mundo, o que eles fizeram foi enviar um monte de cinegrafistas para tudo quanto é lado para captar esses lugares. O Méliès enxergava o cinema do mesmo jeito que ele enxergava a sua maior vocação, era ser mágico. A única coisa que limitava suas ideias era a imaginação. E se a gente levar em conta o que ele fez, tudo fica ainda mais incrível. Em 20 anos de existência, o que para artes como literatura e pintura é um sopro de tempo, é nada. O Méliès evoluiu o cinema em termos técnicos e narrativos de um jeito que nunca mais aconteceu no resto da história. O salto do cinema nesse momento é justamente o que faz o cinema ser aquilo que hoje você entende como ele sendo cinema. E lógico, todo mito começa com uma lenda. A do Méliès é a de que ele estava na primeira sessão dos Lumière em 1885. A lenda ainda fala que o Méliès enxergou logo de cara o potencial daquela invenção e ofereceu 10 mil francos por uma daquelas máquinas. Ainda falam por aí que os irmãos Lumière receberam mais 2 ou 3 propostas e uma delas chegando até a 50 mil francos. Eles recusaram todas, mas se é lenda ou não, não importa, a gente vai sempre preferir as lendas e os mitos e essas ideias do quanto o cinema tá, do quanto o nascimento do cinema tá todo encaixado. Mas o Méliès não era um anônimo qualquer e tava assim cheio de grana naquela época. Primeiro de tudo, porque ele já era filho de um fabricante de sapatos que tinha dado a ele uma educação de elite e que, lógico, ele tinha um monte de dinheiro para gastar com ideias tipo aquelas do Lumière. O Méliès tinha saído da casa dos pais depois de ter se formado e trabalhado por um tempo na tal fábrica de sapato. Ele foi para a Inglaterra e lá ele se apaixonou por um lugar chamado Egyptian Hall. O teatro tinha um público que garantia suas boas filas por ser o lugar preferido dos ilusionistas e místicos da época. Em pouco tempo, o teatro começou a ser conhecido como a Casa de Mistérios da Inglaterra, e o Méliès estava lá no meio. Foi lá também que o Méliès conheceu um mágico chamado John Neville Markeville. Nesse momento, o Méliès se tornou mágico, e isso também transformou o cinema. Um tempo depois, como mágico, o Méliès estreou no Teatro Robert Houdin. 9 anos depois disso, ele já tinha se tornado um dos maiores mágicos e mais celebrados mágicos da sua época, com marcas do tipo, tendo criado mais de 30 números e ainda tendo surpreendido muitos fãs com um número que ficou muito famoso chamado Recalcitrant Decapitated Man, onde ele conversava com a própria cabeça que estava separada do corpo. Com o mundo dá voltas, o Méliès, voltando ao cinema, adorou a ideia do cinema e foi lá e comprou um troço chamado animatógrafo. Esse negócio era criado por um cara chamado Robert Laupal. Ele era um inventor esperto que tinha copiado um certo projeto de um certo inventor americano que tinha apresentado sua ideia em Londres. Mas como ele não tinha patenteado a ideia na Terra da Rainha, o Laupal foi lá e teve essa ideia. O problema era que o tal animatógrafo era uma porcaria enorme, o que fez o Méliès decidir criar o seu kinetógrafo Robert Houdin em parceria com Lucien Lorstein e Lucien Hellos. O projeto do Méliès também era uma porcaria, e era uma porcaria tão grande que começou a ser chamado de metralhadora e moedor de café, já que era muito, muito barulhento. O que não é lenda e é fácil de provar é que o Méliès acabou indo comprar uma câmera dos Lumière, que naquele momento já fabricavam equipamento em parceria com 2 empresas gigantes do cinema francês, a Pathé e a Gaumont, que até hoje ainda estão por lá. Também não é lenda que enquanto os Lumière estavam por aí filmando gente saindo de fábrica e trenzinho, o Méliès colocou as mãos em uma dessas câmeras e filmou A Terrible Night, onde um personagem travava uma luta com um inseto gigante. O Lumière desviou aquele olhar que a câmera dos Lumière e do Edison tinha. Ele tirou ela da realidade
e apontou para a fantasia. Entre 1896 e 1913, o Méliès dirigiu mais de 500 filmes, a grande maioria tentando reimaginar o passado e recriar e inventar o futuro. Junto disso, o cinema ainda teve uma evolução técnica muito importante, com os rolos dos filmes deixando de ter a capacidade de no máximo 15 metros para 183 metros, algo que permitia que fosse possível criar cenas maiores e mais espaço para narrativas mais complexas sem ter que trocar o rolo. Tem ainda uma outra lenda envolvendo o Méliès que acabou transformando o cinema. Reza ela que em 1896 o Méliès estava filmando no meio da rua em Paris quando sua câmera travou e depois voltou a filmar. O erro normalmente teria jogado todo o trabalho no lixo, mas o Méliès, quando foi analisar aquilo, viu umas mulheres se transformando em homens e viu um grupo de humanos se transformando em cavalos. E nascia aí a dupla exposição, que é praticamente a técnica que permite a existência de qualquer efeito especial do cinema até hoje. O Méliès viu nisso a possibilidade de mergulhar nessas ideias de manipular tecnicamente o cinema, em termos de câmera e em termos de todo o resto, o que fez com que ele começasse a inventar um monte de técnicas. Consequentemente, ele criou também uma possibilidade de criar um cinema ainda mais ligado à fantasia. Em 1899, o Méliès filmou o conto de fadas Cinderela. Em 1902, o Méliès foi ainda mais longe nessa ideia e inaugurou o que hoje a gente encara como ficção científica com seu Viagem à Lua. O filme é aquele do foguete em forma de bala enfincado na Lua e é uma espécie de adaptação de dois livros, um do H.G. Wells e outro do Júlio Verne. Mas naquela época ninguém estava muito preocupado com direitos autorais, então nenhum dos dois levou nada de grana e o título é completamente diferente da obra deles. E lógico que estamos falando da França no final do século XIX. Então o filme do Méliès não tenta ser coerente com os pensamentos menos colonialistas do século que viria a seguir. A violência meio infantil do filme ajudava todo mundo a desvincular aquilo tudo de uma crítica mais exposta. Mas quando os cavaleiros astronautas chegam à Lua e dão de cara com seus habitantes exóticos, a melhor solução que eles encontram é dizimar toda aquela raça de habitantes lunares. Mas um deles sobrevive e vem com eles para a Terra, escondido no foguete. Quando ele chega por aqui, o lunar começa a dançar no meio da galera que nem um macaco. Portanto, qualquer semelhança com a realidade era mera coincidência e a Lua não ficava em algum lugar da África, é só a impressão sua. O Méliès também inaugura aquela categoria de filmes clássicos e muito importantes que precisam ser respeitados, mesmo tendo sido feitos dentro de um caldeirão de racismo e preconceito. E aqui fica meu beijo pro Nascimento da Nação e um abraço pro E o Vento Levou. Mas tudo bem, a gente pode celebrar o que o Méliès fez, mesmo com todo o racismo e toda a ignorância da época. As técnicas usadas no filme eram de um refino nunca antes visto no cinema. A direção de arte era impecável e complicadíssima. Os detalhes do cenário, eles criavam um labirinto de perspectiva em camadas. E o filme trabalhou com algo que era muito difícil na época, que era a animação. E claro, usou muita dupla exposição. Viagem à Lua foi um sucesso no mundo inteiro, já que, pela primeira vez na história, era possível entrar em uma sala escura e chegar em um mundo extraordinário. Méliès mostrou que não existia mais limites para a imaginação e abriu essa janela que nunca mais se fechou. A parte boa da história do Méliès chega até aqui, porque depois disso, esse gênero de cinema foi mastigado e cuspido pelo mundo. E lógico, quando a gente pensa em destruidor de gênios, o Thomas Edison surge na ponta dessa desgraceira toda. E a gente vai fazer um segundo vídeo falando um pouco desse fim triste do Méliès. Enquanto ele não chega por aqui, confira os outros vídeos sobre o nascimento do cinema, a gente vai colocar os links aqui na descrição, dê um like no vídeo, assinem o canal e já já a gente volta com mais cinema e mais filmes aqui no Cinema Aqui.